Juízes, livro de Juízes, capítulo 5. Eu vou estar lendo aqui, irmãos, que o relógio não espera. E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoam, naquele mesmo dia, dizendo: Louvai ao Senhor pela vingança de Israel, quando o povo se ofereceu voluntariamente. Ouvindo reis, daí ouvindo príncipes, e eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. O Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu desde do campo de Edom, a terra estremeceu, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas. Os montes tremeram diante do Senhor, e até o sinal diante do Senhor, do Deus de Israel. No dia de Sagar, filho de Anate, nos dias de Jael, César caminho, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias de Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe de Israel, me levantei. Até aqui, irmãos. Irmãos, hoje eu estava falando com Deus, eu falei assim: Deus, eu não tenho palavra. Geralmente, irmãos, quando as pessoas me convidam para pregar, eu não prego aquilo que eu quero, eu só prego aquilo que Deus me dá. E eu fico preocupado, irmão. Eu fico com a mente a mil, pensando. Se você conversar comigo, eu deixo você no vácuo. Porque eu fico pensando, eu fico ali falando: Deus, cadê a palavra? Eu preciso da palavra. Hoje, quando as pessoas, irmão, conversou comigo e elas observaram, eu deixei quieto, porque eu estava ligado. E Deus falou assim: meu filho, calma. Na hora certa eu vou te dar a sua palavra. E ali, irmãos, a minha sogra pediu para eu levar ela embora. Quando eu cheguei na porta da casa dela, Deus me deu a palavra. Aquilo foi instantâneo. Minha mente acalmou, eu fiquei calmo. Eu fico preocupado, irmãos. Eu vim aqui na frente falar bobeira. Eu fico preocupado. Eu me cobro em casa depois. E ali Deus me falou: você vai falar de Débora. Eu falei: Jesus, nunca falei nada de Débora. Nunca preguei sobre Débora. Mas aí, irmãos, a pergunta que eu vou fazer para cada um de vocês colocar no seu coração: quem é você diante de Deus? Quem é você diante das lutas e diante das dificuldades? Qual é o legado? Qual é a sua história que você vai deixar marcado na terra? Isso é uma pergunta que eu estou fazendo individual, é para cada um de vocês. Sabe qual foi o legado de Débora? Se você for pesquisar sobre ela, no Google, aonde for, vai falar que ela era mulher de fé. Olha a história que essa mulher deixou. Mulher de fé. E ela não foi simplesmente, irmãos, só uma líder. O que eu quero dizer, irmãos? Débora, ela, irmãos, se pôs à frente de um batalhão de guerra. Ela, irmãos, praticamente se tornou o capitão, a comandante do exército, para guerrear uma mulher. Só que não foi só isso. Você acha que na nossa vida espiritual, muitas vezes a pessoa só se conforma com o dom de louvar? Muitas das vezes a pessoa só se conforma com o dom de pregar? Por que você não vai buscar novos dons? Verdade. Débora não só se conformou em ser líder, não. Ela era uma mulher de fé. Então quem é de fé, age. E ela agindo, ela se tornou juíza e profeta. Esse foi o legado que ela deixou nessa terra. Líder, profeta e juíza. Essa foi a história que ela deixou nessa terra, porque ela conhecia o Deus que ela servia. Um Deus que estremece terra, um Deus que para o mar, um Deus que ressuscita a morte. Então ela sabia
sabia quem ela servia. Jesus, aleluia. A diferença de nós hoje em dia é que muitos cristãos se deixam se abater pelas dificuldades, pelas lutas da vida, simplesmente abaixa a cabeça como um derrotado. Vem para a igreja e o diabo está dando risada. Consegui. Por quê? Porque a primeira coisa que o diabo faz não é te matar, é te esfriar. Verdade, Jesus. Porque quem é frio não esquenta. Você já viu um crente fervoroso? Você acha que o diabo vai mexer com ele? Não vai. Porque ele é uma pessoa de fé, ele é uma pessoa de ação. Surgiu um problema, ele fala assim: eu sou o filho do grande eu sou. O problema, ó, aquieta-te. Esse é o crente ousado. Agora o crente frio, quando vê o problema, ou ele corre, ou ele simplesmente estende a bandeira branca. Verdade, Jesus. Esse é um crente vazio. E muitas das vezes o crente, quando está vazio, quer tentar acender alguém. Impossível. Verdade. Quantas pessoas, irmãos, que já estavam vazias e tentam incendiar quem está quente? Não funciona, é o contrário. Quantas pessoas que vêm para a igreja, as igrejas pentecostais de hoje em dia, irmãos, Deus me perdoe falar, está igual cemitério, está aquele silêncio, acabou. Por quê? Você é soldado, soldado guerreia, soldado persevera, soldado não se conforma com a situação. A nossa irmã que veio aqui fala assim: ela não sabe como, a loja está cheia. Mas por que a loja está cheia? Você acha que ela se conforma? De ver uma loja vazia? Ela não se conforma, ela dá os pulos dela, ela vai atrás, ela põe Deus na frente e as coisas acontecem. Isso aí serviu de exemplo, porque quando você está aqui na frente, se você estiver prestando atenção a alguma coisa, sai da boca de uma pessoa que está aqui. Não precisa ser eu não, pode ser qualquer um aqui. Se você captar aquilo, se você pegar aquilo e você fazer, você agir, acontece. É Deus. Aleluia. Por que Débora louvou e a terra estremeceu? As nuvens começaram a gotejar. Porque o louvor dela tocou o coração de Deus. Glória a Deus. E quando Deus, irmão, levanta do trono, a terra estremece. Quando a sua oração começa a atingir Deus, Deus levanta do céu e fala assim: desce. Vai, hoje desce e entrega. A terra estremece, porque o grande eu sou, quando ele brada do céu, até o diabo ele tem que obedecer. E muitas das vezes eu e você tem medo do diabo, tem medo das circunstâncias da vida. Ou você deveria olhar para dentro de si e lembrar que você é um filho de Deus. Débora, irmão, quando surgiu a circunstância, pela história que eu estava lendo lá, nunca vi ela se acovardar, não. Fugir. Ela partia para cima. Ela ia adiante. Às vezes você senta do lado do irmão, o irmão está tão frio, e você fala: se o irmão não dá um glória, eu também não dou. É Deus, verdade. Ah, se o irmão não cantar, eu também não canto. Quem quer ser avivado não depende do irmão que está do lado. É você e Deus. Glória a Deus. Quem quer ser cheio não depende de marido, não depende de esposa, não depende de filho. Se você Deus. sabe quem você é em Deus, então você tem que tocar o coração é de Deus. É Deus. Não é do homem. Enquanto as pessoas se caem nesse lenga-lenga, eu vou fazer porque eu tenho que tocar o coração do homem, nada vai acontecer. Mas quando você toca o coração de Deus, as coisas acontecem. É Jesus. Deus é fiel. Por que Deus entregou uma liderança na mão de Débora? Porque Deus sabia que ela já era capaz. Então, se Deus entregou algo nas tuas mãos, não reclama. Porque
Porque Deus sabe que você é capaz. Pega e É faça. Deus. Aleluia. Verdade. Ah, irmão, mas está difícil. Deus não falou para você que ia ser fácil. Mas se Ele está confiando com as mãos e fala assim: vai, soldado valente. Porque eu sou contigo. Deus não disse isso a Josué. Eu gosto muito da história de Josué. O povo idolatrava Moisés. E Josué, o povo era praticamente nada. Mas na hora que Deus fala assim: Josué, eu sou contigo. Josué entendeu, falou: opa, sou grande eu sou, está comigo, nada me para. As mesmas maravilhas que Deus operou na vida de Moisés, Deus também operou na vida de Josué. Só que a diferença é que Josué, irmãos, ele consultava Deus. Moisés consultava. Só que a diferença é que cada ministério é individual. A mesma luta que Deus às vezes permite você passar não é a luta do teu irmão. Porque muitas das vezes a pessoa, eu estou passando por luta, Deus permite a luta. Sim, Deus permite a luta. Deus permite sim também a divergência. Sabe para quê? Para te moldar, para fazer você crescer, para fazer você sair do conformismo. Porque guerra, irmãos, guerra só vence quem luta. É tão fácil eu querer uma casa e falar: nossa, eu quero que é a casa, mas se eu não trabalhar para ter ela, eu não vou ter. Então qual é a minha guerra? Batalhar, guardar o dinheiro e ir lá e comprar. Essa é a minha guerra. Se eu quero ser um soldado aprovado, então te prepara para a guerra. Jesus. Aleluia. Te prepara para as divergências. Te prepara para as lutas. Não seja mais um crente frio, mas aprenda como Débora. Seja valente. É Deus. Na hora que o problema vier querer dar um de grandão, você olha para a cara dele e fala: problema, baixa. O grandão da Galileia está comigo. O grande eu sou está comigo. Então É baixa. Deus. Você não é maior que ele não, então baixa. Glória a Deus. Porque muitas das vezes o problema quer crescer diante de você e mostrar que ele é maior. Não é verdade? Muitas das vezes passamos por tanta luta que você olha e fala: essa luta não tem fim. É o diabo te cegando. Porque a partir do momento que você fala assim: você não é maior que meu Deus, você não enxerga o problema de baixo, você enxerga ele de cima. Por que Deus sempre usa os animais como exemplo? A águia, por que ela vê o horizonte? Você acha que ela vê os obstáculos, ela vê as dificuldades? Não, ela está enxergando lá na frente. Então enxerga como águia. Para de ficar vendo problema. Para de ficar vendo luta. Começa a olhar para Deus. Por que muitas pessoas hoje em dia só estão na igreja por estar? Tem gente que entra na igreja de boca fechada, sai de boca fechada e nada acontece. Depois dentro de casa questiona a Deus: Deus, por que nada acontece na minha vida? Deus vai falar: eu te fiz soldado, você não batalha, como você quer vitória? É verdade. Louvar é batalha. Pregar é batalha. Vir para a igreja é batalha. Porque minha carne quer dormir, minha carne quer sossego, minha carne só quer ficar no bem bom. Mas o meu espírito quer Deus. Porque ele sabe que ele veio de lá. Minha carne veio da terra, meu espírito veio do céu. Está na Bíblia. Do pó você fez o homem, e para o pó ele voltará. A terra só quer sossego. Se você ficar dando ouvido para a sua carne, ficar dando ouvido para blá blá blá, cheio de conversa fiada, você vai aprender a liderar como Débora? Você vai aprender a ser profeta? Você vai aprender a ser juiz? Qual é o legado que você vai deixar nessa terra?
Qual é o exemplo, pais, que você vai deixar para os seus filhos? Seu filho olhar e falar, nossa, eu quero ser igual ao meu pai. Olha para você ver como é que meu pai era. Ou um homem de fé. Vinha a luta, não sei o que meu pai fazia, a luta parecia sair correndo dele. Ou homem ousado, ou homem de fé. Tudo que o meu pai queria, ele conseguia. Olha o legado que você deixa na vida de um filho. Olha o legado que a mãe deixa na vida de um filho. Agora, qual que é a grande diferença? O filho aprender também, como Débora. Ser forte, perseverante. Porque não adianta ver o pai, a mãe dar um exemplo de homem de Deus e o filho ser um cabeça dura e querer estar lá no mundão, lá no pancadão lá. Ah, pancadão. Te trata como o quê? Uma porcaria, um lixo. Olha como o mundo te trata. Você para o mundo não é nada. Simplesmente mais um. Mas para Deus você é tudo. É, Deus. Para Deus você tem valor. Glória a Deus. Para Deus você tem história. Para Deus você tem transformação. Para Deus você tem renovo. Para Deus você pode transformar a vida de alguém. Para Deus você pode transformar a vida da sua colega. Para Deus você resgata a sua família. Porque na hora que você entender, como Débora entendeu quem ela servia, sabe aquelas pessoas da sua família que olham para você e falam assim, eu conheço o Alisson, eu conheço fulano, nossa, esse tem misericórdia. Esse era o legado que você deixava. Uma pessoa que muitas das vezes brigando, muitas das vezes me tornava cara. Esse é o legado que você deixou na mente da sua família. Mas quando tu deixa Deus entrar, Deus te transforma. Aí é um novo legado que você deixa na cabeça dessa pessoa. A pessoa vai olhar e falar assim, quem é ele? O que ele fez? Porque ele não é o mesmo lá atrás, ele é diferente. Ele tem uma luz tão forte. E aquilo começa a incomodar ao ponto da pessoa querer saber o que é que você fez para mudar de vida. Aqui, quando os inimigos veio atacar, quem se levantou foi Débora. Então, quem se levanta contra aquilo que você está enfrentando é você mesmo. É você que vai mostrar para o inimigo que você não é um derrotado, mas que você é filho de Deus. E que você conhece quem você serve. E aqui você pode observar que Débora, ela cantava. Os céus estremeciam, a terra estremece. E às vezes a gente fala assim, as pessoas ficam, só prega. Tem pessoas, irmãos, que eu já vi, entra na igreja, escuta a palavra, na hora está prestando atenção, sai dessa porta para fora aqui, ó, parece que espirra, some, não pratica. Volta para cá, pega a mesma coisa, não pratica e não muda. Você tem que praticar. Soldado desarmado é algo fácil. Débora, irmãos, como mulher, observa. O homem ele tem uma certa facilidade de aprender sobre armamento. Espada, escudo, era... As mulheres, irmãos, exerciam outras funções antigamente. Você não via a mulher, a mulher de catou uma espada, ela sabe, não. Você não via isso. Mas quando Deus quer, Deus capacita. Glória a Deus. É isso que você tem que entender. Quando Deus quer, é Ele quem capacita. É Ele quem vai te transformar. É Ele quem vai fazer você se tornar um grande soldado. Não precisa ir no fulano e no cicrano. Não, é aqui, ó. É Deus. Mateus não diz, entra no teu quarto e secretamente ora ao teu pai.
que Ele irá te recompensar? Aí você aprende duas coisas. Soldado, tem vitória que você só vai vencer calado. Mas tem vitória que você só vai vencer na oração. Ora e ação. Como assim, irmão? Se eu me estou esfriando espiritualmente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer. Eu não preciso depender de Roberto, de Giane, nem de ninguém. Eu. Se eu chego na igreja e não dou glória a Deus, me preocupa. Se eu não dou um aleluia, se eu não levanto a mão, me preocupa. Aí eu tenho que entender, eu estou me esfriando. O que eu tenho que fazer? Oração. Deus me aviva, Deus me renova. Deus, preciso ser transformado. Tem algo em mim que está me separando de ti, porque eu estou me esfriando. Eu tenho que fazer isso para dentro de mim. Minha manutenção, para eu me tornar um soldado preparado. É o meu particular. E o segundo, e esse é onde mais crente perde batalha, porque muitas das vezes foi o que a minha Cristiano falou: abre a boca antes da hora. Às vezes tem gente, irmão, que tem bênção para receber. O irmão, às vezes, vai em outras igrejas. Às vezes eu chego aqui, eu revelo para o irmão Mário: Deus vai te dar um carro assim, sabe? Ô Giana, ó, eu vejo que Deus abençoe você nos seus estudos, você vai passar na prova. Guarda, primeiro deixa acontecer, para depois falar. Não, o pessoal abre o bocão antes da hora, já chega lá batendo no peito: eu vou passar nessa prova, porque vai lá no fulano lá, revelou que eu vou passar. Começa as retaliações e você é reprovado, a bênção não acontece e você vem aqui e quer culpar quem profetizou. Só que quem entregou a bênção foi você. Então tem vitória que você só vence calado. Tem coisas na nossa vida que a gente tem que fazer calado. Chama-se estratégia de guerra. Ninguém vai para a guerra simplesmente: fulano. Os povos lá do rei querem vir tudo para Israel. Você acha que primeiro o cara já chega lá, né, pastor? Não, vamos pegar, separar eles lá. Não, primeiro tem estratégia. Primeiro tem o silêncio, tem a retaguarda. Eu vou, Deus, ó, fulano está vindo atacar seu povo, é isso. A retaguarda, ó, o silêncio. Primeiro é Deus. Fica em silêncio. A hora que Deus dá a resposta, aí tu vai. É verdade. Por que a maioria dos crentes perde batalha? Porque fala antes da hora. Muitas das vezes fala o que não precisa falar. E muitas das vezes recebe a bênção, mas conta para a pessoa errada. Lembra de Acã? Deus mandou destruir tudo. E o que ele fez? Cresceu o zonhão no ombro do rei e ó, embolsou. O que aconteceu? Foram guerrear, muitos soldados morreram. Por quê? Olha o zoião. O Canã Cristiano falou que tem vitória que só vence calado. Tem coisas que tem que acontecer na sua vida e você tem que ficar calado. Não, eu vou lá, nossa, é muito ouro, pastor. Tem um cadinho do Senhor, não, olha o canto de ouro. Cresceu o zoião e Deus falou o quê? Destrói tudo. Não, vou pegar um pouquinho. A consequência da desobediência trouxe a morte de muitos. Por causa do quê? Da rebeldia. Mas ficou impune? Não. Deus cobrou. Porque por mais que as pessoas não venham entender,
Às vezes você olha essa bagunça que está nesse mundo aí, as pessoas zombando de Deus, nós estamos pagando o pato junto, nem paga o pato junto, mas vai chegar um tempo que Deus fala, agora chega, agora eu vou cobrar. É verdade. Então deixa, irmão, fica queimando cabeça, não. Ah, o fulano está falando mal de Deus, eu vou lá brigar com ele. Não, fica silêncio. É verdade. Olha só. Porque na hora que Deus levantar para o céu e falar, agora essa palhaçada acaba, Deus vai tratar. É Deus. Porque por causa da desobediência, quantas pessoas inocentes perderam a vida? Só que o povo pensa, acabou, não. Deus vai requerer. Tá? Acha que essa palhaçada vai ficar assim? Deus vai requerer daqueles que ficavam zombando, daqueles que ficavam criticando, daqueles que não davam ouvido à palavra. Deus vai requerer. Porque quando um filho dele que é inocente, vou traduzir, paga o pato, pesado, acabou, tadinho. Não, e aí, tá bem de boa, não tá não, irmãos. Na hora que Deus falar assim, agora eu vou requerer de você. É. Foi a mesma coisa com Acã. Por causa de você, desobediente, muitos morreram. Só que agora eu vou requerer seu. E Deus fala para Josué, foi Acã, o desobediente, por causa dele que o meu povo padeceu. O que aconteceu com Acã? Foi morto, apedrejado. Vida por vida. Palavra de Deus se cumprindo. Olho por olho, dente por dente. O povo prega assim, Deus é só amor. Não, Deus é justiça. É verdade. Quando Ele resolve cobrar, ai. Então, irmãos, do que temer? Do que ter medo? Se você conhece um Deus tão grande que você serve, diga para o teu problema, diga para a tua dificuldade, eu tenho um Deus que é maior que você. É.